Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. A partir deste domingo, nós vamos acompanhar uma série de parábolas de Jesus. Nós estamos iniciando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós temos aí umas 7 parábolas pela frente. Então é interessante a gente entender o sentido das parábolas. Jesus está ali no meio da multidão, depois ele sobe num barco. Esse barco aqui está sempre representando a igreja. Então é a partir da igreja que nós temos contato com as palavras, com os ensinamentos de Jesus. A partir da igreja, preciso nós estarmos próximos da igreja para poder receber os ensinamentos de Jesus. Jesus senta no barco. Essa posição sentada, ela é interessante porque é a posição do mestre que vai ensinar. Quando a pessoa está sentada, sinal de que ele está transmitindo um ensinamento. Hoje em dia é o contrário, um pouquinho o contrário. Na escola, os alunos ficam sentados e o professor fica em pé transmitindo os ensinamentos. No tempo da Bíblia era o contrário, o mestre, ele sentava. Então Jesus sentado na barca, que é a igreja, transmite os ensinamentos sobre o reino dos céus. O sentido das parábolas é nos falar sobre o reino dos céus. Só que aqui tem uma grande questão. Como que Jesus vai falar do reino dos céus, algo que é transcendente, algo que é divino, para os seres humanos que vivem aqui nesse mundo? Então Jesus achou um método muito interessante. As parábolas são histórias, alegorias, usando elementos humanos, usando elementos da realidade do povo. Por isso que nós temos muitos elementos da natureza, como é o caso de hoje, a parábola da semente, o pastor, ou seja, elementos ali do meio agrário, rural, da realidade do povo. Usando elementos da realidade, Jesus fala do reino dos céus. Usando elementos naturais, Jesus nos transmite os ensinamentos eternos, os elementos sobrenaturais, o reino dos céus. É esse o sentido das parábolas. Só que para a gente poder fazer essa transição do elemento natural para o sobrenatural, dos elementos humanos, para entender o sentido, o mistério divino que está por trás dessas histórias, essas anedotas de Jesus, é preciso a fé. A fé é o elemento essencial para a gente interpretar essas parábolas. Jesus explica as parábolas para os seus discípulos, porque eles têm fé. Eles têm fé, então eles são capazes de entender os mistérios do reino dos céus. Agora, para a multidão, para o povão em geral, que não tem fé, as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, se tornam apenas histórias, eles não compreendem o sentido. Ou seja, eles olham Jesus, as pessoas que não têm fé, veem em Jesus um contador de histórias, alguém, ou um homem da roça, vamos dizer assim, um homem da roça, que entende de agricultura, de semente, de pastor. Agora, aqueles que têm fé, através dessas histórias, as parábolas de Jesus, vê em Jesus o Filho de Deus. Jesus não é um homem da roça, Jesus é o Filho de Deus que transmite os ensinamentos do reino dos céus através dos elementos humanos. Então a fé é o elemento essencial aqui para a gente fazer essa transição do natural para o sobrenatural. Então vamos lá. O próprio Jesus nos dá a explicação dessa parábola de hoje, dizendo que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus já está semeada em nós. O semeador espalha a semente por todos os tipos de terreno. Então a palavra de Deus está entre nós. Aqui tem uma coisa interessante também. Em dois sentidos nós podemos entender essa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, é óbvio, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, é a transmissão da mensagem de Deus para nós. Mas nós também devemos entender a palavra de Deus como o Verbo encarnado, ou seja, Jesus, o próprio Jesus é a palavra de Deus. O grande questionamento para nós nesse final de semana é como nós estamos acolhendo a palavra de Deus, que já está semeada no meio de nós, como que nós estamos acolhendo a Jesus, como que nós estamos acolhendo os ensinamentos da Bíblia Sagrada na nossa vida, no terreno do nosso coração. Esse terreno é o nosso coração, é a nossa vida, a palavra já está semeada, como que nós estamos acolhendo? Nós estamos
nós estamos dando o devido valor à palavra de Deus que está no meio de nós damos o devido valor a Jesus Cristo e aos ensinamentos da Bíblia. Essa palavra, essa semente semeada no meio do caminho, quer mostrar isso daí, ela está jogada no meio do caminho. Quando a gente encontra algo de valor, precioso, importante, nós cuidamos disso daqui, nós guardamos, com devido cuidado. A gente não vai deixar uma nota de R$100 jogada em qualquer canto aí, a pessoa que passa na rua vai ver uma nota de R$100 ali, vai pegar e vai levar para ela. Agora, algo que tem valor, nós guardamos. A palavra de Deus tem muito mais valor do que R$100, pode ter certeza disso. Qual o devido valor que você está dando à palavra de Deus? Onde você está guardando essa palavra? Se você deixar ela jogada no meio do caminho, ou seja, as pessoas que não dão a mínima para os ensinamentos de Jesus Cristo, não seguem a Bíblia Sagrada, vem o próprio maligno e rouba isso daí. Você não deu valor, o maligno leva embora. Assim como o ladrão leva a nota de R$100 que você deixou jogada pelo canto aí. Qual o devido valor que você está dando à palavra de Deus? Nós não devemos deixar que as dificuldades impeçam de nós vivermos a palavra de Deus, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. São as pedras no meio do caminho. Vêm as dificuldades, vêm as tribulações e a gente desiste de Deus, a gente desiste de viver a palavra de Deus. Não podemos deixar que as dificuldades, no meio do caminho nós vamos encontrar pedras, não devemos deixar que essas dificuldades impeçam da gente progredir na prática da palavra de Deus. Não devemos deixar que os espinhos aqui estão representando as coisas da vida, O próprio Jesus fala, as riquezas, as outras atividades que nós fazemos, elas sufocam. A gente enche tanto o nosso coração com outras coisas, com outras riquezas, com outros trabalhos, que a palavra de Deus que devia germinar e dar frutos na nossa vida, ela não consegue, ela fica sufocada. Não vamos deixar que os outros afazeres da vida nos impeçam de viver, de colocar em prática a palavra de Deus. E o terreno bom é aquele coração aberto, aquele coração que está disposto a acolher Jesus Cristo, não só acolher, mas praticar, colocar em prática, para que a semente da palavra de Deus dê frutos, para que a gente possa colher os frutos. Não basta só semear, precisa colocar em prática a palavra, para aí sim ela crescer, se multiplicar e poder dar frutos na nossa vida. A primeira leitura também tem um elemento interessante aqui, que é a água, a chuva, que desce do céu, germina a terra e faz com que essa palavra, com que essa semente produza frutos. Então, não basta só semear a palavra de Deus, não basta só plantar a semente, você precisa regar a semente. A palavra de Deus já está em nós já temos um coração bom, um terreno preparado, mas precisamos regar essa planta, essa palavra de Deus, através da graça de Deus. Nós precisamos buscar a graça de Deus. A chuva aqui, sempre quando aparece a chuva na Bíblia, a chuva está representando a graça de Deus. Nós podemos relacionar a chuva com as graças, as bênçãos de Deus. Sem a água, a planta não cresce. Sem as graças de Deus, a semente da palavra que está em nós também não gera frutos. Então, que nós possamos buscar sempre a graça de Deus, constantemente, dia a dia, assim como a gente sempre tem que regar a planta para ela crescer e poder dar frutos, nós possamos buscar sempre a graça de Deus. Aí sim, a palavra que está semeada em nós produzirá muitos frutos, nós teremos a alegria dos frutos da palavra de Deus na nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia, bom domingo para você e para toda a sua família, força e saúde!